Maravilha. Um abraço para Beatriz, Sete Lagoas, Minas Gerais, pedindo oração, né? Eu estou também agradecendo a Natália de São Paulo, da Zona Leste, ligou para nós. Tá com o meu pai, bebe, meu irmão também, tá pedindo oração, vamos orar por esses dias em família. A Irene Maria de Santa Teresa Espírito Santo, vamos rezar por você, minha querida, viu? Elismar Geralda, de Inimutaba, Minas Gerais, necessidades urgentes da sua vida. A Marta Sampaio de Valinhos, da Vila São José, também ação de graça pela sua saúde e emprego do seu filho. O Wilson, de Morro do Coco, Rio de Janeiro, pede pela Bianca, trabalho, pela Alice e a Soraya. Aparecida mora em Pinda, Bahia, pede oração por ela e por toda a sua família. De Boquira, também no estado da Bahia, Maria de Oliveira, pede oração e libertação do seu esposo. O Luz Deli Sumaré, pede oração por ela, pelos casais Vanusa, Ronaldo e pelo netinho que vai nascer, o Arthur Gabriel. Parabéns, Deus abençoe. Neuci de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, também pedindo oração, dificuldades em casa. Terezinha, está lá em Teresina, no Piauí. Um grande abraço, obrigado à audiência, está ligadinha conosco. Pede oração pela árvore genealógica da família Desotti. A Luciene de Guaraci, no Paraná. A Dinamar de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, também pedindo pela saúde e paz da Maria de Lourdes e outras pessoas. Quero lembrar que todos esses pedidos depois serão levados para as celebrações das missas. Osmarina de Vindolândia, grande amiga, um abraço para você. A Geni de Guareiúma também está ligada a enfermidades. A Aparecida de Monte Salto, restauração do casamento. E de Paulina Maria Auxiliadora Santana. Agora, meu querido e minha querida, eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Nós precisamos da sua doação. Quero mostrar para você como é que está o gráfico das doações esse mês. Está acabando o mês. Olha só, temos hoje, terça, quarta, quinta e sexta, acabou o mês. Já vamos entrar em novembro. Vamos colocar no ar aí o gráfico com as porcentagens que nós estamos até esse momento, necessitando da sua ajuda. Veja bem, está correndo ali aquele número, mas parou no 65. Ainda estão faltando 35% para fechar essa semana. Não nos deixe só, não deixe nos ajudar. Indo numa casa lotérica, os bancos estão em greve, vai numa casa lotérica, ajuda-nos com um pouco de doação. Quero mandar um abraço para muitas pessoas que mandam fotografias também. Não vamos deixar de mostrar o nosso mural. Coloca no ar o nosso mural, essa maravilha. As pessoas que mandam fotografia para o programa Você Pode Ser Feliz. Alguém pode estar falando, queria ver também minha foto na TV. É muito fácil, você pode mandar por e-mail, pede para alguém mandar para você sua fotografia, serfeliz@rsmedium.com.br. Mas eu não tenho e-mail, é difícil. Coloca no envelope a sua foto, a foto que você quiser, coloca fora do envelope, programa Você Pode Ser Feliz. Atenção! Caixa Postal 1000, CEP 13012970, Campinas, São Paulo. Amados e amadas, nós temos o nosso Facebook. Para você entrar em contato conosco também. Vamos ver se a gente consegue colocar. Olha como nós estamos bonitos lá, doutora Roseli. Estamos nós dois lá. Você pode entrar no Facebook. Várias pessoas estão entrando. Hoje talvez não dê para a gente estar falando o nome de todo mundo no Facebook. Mas você pode entrar em contato conosco. Vamos colocar na tela aí o endereço do Facebook para você poder interagir durante todo o dia. E não só no nosso programa, mas com a Rede Século XXI. Estamos correndo porque já estamos na fase final do programa. Doutora Roseli, eu tenho 60 anos. Não vou identificá-la, mas está identificado. Olha só, eu tenho problema de pânico, depressão, ansiedade. Tudo numa pessoa só. Faço tratamento há 11 anos. Me afastei do trabalho por causa desse problema. Desde a infância, da minha infância, meu pai deu a responsabilidade a um irmão mais velho meu para cuidar de mim. E desde então eu tenho trauma com relação a isso. O que isso significa? Bom,
Através de um olhar sistêmico. É claro que tem outras abordagens que você pode também ter soluções, né? Mas através dessa abordagem sistêmica, acontece o seguinte: suponhamos que você seja essa criança, tá? Seu pai, e eu não sei por que motivo, né, houve a exclusão da sua mãe, se ela faleceu, se eles se separaram, e você não explicita aí, né? Mas se o seu pai coloca um irmão para cuidar, um irmão mais velho para cuidar dos irmãos menores... Supõe-se que a esposa não estava presente. Sim. Ou se tivesse, talvez, não importa, sim, né? Sim. Aqui, provavelmente, a gente chama isso, além de estar tudo fora da ordem, tá? Porque o pai chama um irmão mais velho para cuidar dos irmãos menores. Isso já é contra a ordem sistêmica, tá? Irmão mais velho cuidar de irmão menor, o filho precisa da mãe e o filho precisa do pai. Quando há impossibilidade, quando houve, né, a retirada ou da mãe ou do pai, mas no seu caso da mãe, eu não sei por qual motivo, aqui a gente pode dizer que houve um movimento interrompido. Esse movimento interrompido em relação à sua mãe, né, que é o seu vínculo maior, porque o nosso vínculo maior é com mãe e pai. E então, esse irmão substituindo a sua mãe, isso gera em você, no seu inconsciente de criança, tá? Justamente por causa da desordem sistêmica, gera uma resistência em aceitar essa maternidade através do irmão. E veja a consciência dela, que desde então ela tem trauma com relação a isso. Sim, porque ele não poderia estar substituindo nunca a sua mãe. Talvez ele também tenha tido um peso grande por ali substituir essa mãe. Poderíamos então dizer que ela sofreu trauma por causa dessa situação, mas ele também estava sofrendo? Ele também, muito provavelmente, porque aqui há uma desordem. Ele não pode estar no lugar da mãe. Não é o papel dele. Não é o papel, não é a função dele, é uma criança também, né? Embora sendo mais velho. Mas aqui o que deveria, então, colocar em ordem é, no seu coração, você começar, né, a imaginar a tua mãe. Não sei quais são os motivos, mas você traz ela para dentro do seu coração e vai afirmando: eu tenho uma mãe. Essa mãe, ela é minha, né? E eu sou filha dela, só dela. Ela é a certa para mim. O máximo que eu posso agradecer o que o meu irmão fez por mim, talvez de cuidar, ter um relacionamento, ter uma atitude, um sentimento de gratidão em relação a esse irmão, mas esse irmão também fez um peso, um esforço por estar aí. E aí você, uma vez que você olha para esse irmão e no seu coração você agradece o fato dele ter estado ali, tá? A pedido do pai, mas o importante é você colocar a sua mãe. A mãe, essa mãe é a certa para você, não é o irmão. Tá? E é tão interessante, doutora, porque nós não sabemos o motivo da ausência da mãe. Sim. Mas o pai, talvez por querer ajudar, ele coloca o filho mais velho. Você vai ter que cuidar dela. Sim. Quer dizer, era um peso para ele e ela se traumatizou, porque ele não é pai nem mãe dela. Exatamente. E o que oferece segurança para o filho? É a mãe. A mãe é que protege, a mãe é que é o continente, a mãe é que assim, fornece todos os meios de sobrevivência da criança. Tá? Então, se você imagina, nós ficamos 9 meses dentro, né, da barriga de nossas mães, no útero de nossas mães, um ambiente protegido. Então, você já sofre, a gente sofre um trauma já de ruptura desse vínculo. Vai para um ambiente que é hostil, escuta barulho, enfim. Mas a criança precisa da continuidade do vínculo da mãe, de ter essa segurança. Quando a criança não tem a segurança dessa mãe, ela vai começar, então, a sofrer de medo, de ansiedade, de sentimento de abandono. Né? E por isso talvez ela esteja entrando numa sequência de ansiedade, um monte de coisa aí. Sim, porque o sentimento de abandono ou um sentimento de rejeição, ele é muito assim danoso para o psiquismo do ser humano e da criança. Então eu convido a você, querida, a você olhar para sua mãe. Mesmo que você talvez não conheça, mas você interiorizá-la e dizer no seu coração: você é minha mãe. Busque o nome dela,
você é a minha mãe, você é certa para mim e eu sou a sua filhinha, né? A sua filhinha que sentiu sua falta, tá? A sua filhinha que está aí, né? E que agradece a vida que você me deu, né? Agradeça a vida que a sua mãe lhe deu, porque através dessa vida você está aí firme, né? Com 60 e tantos anos de idade. E procure desenvolver no seu irmão um olhar, tá? De gratidão por ele ter te ajudado em alguns momentos, talvez de uma forma também equivocada, mas enfim, ele deve ter feito isso também com muito peso, né? Doutora, nós temos que correr um pouquinho, temos que ser muito prático, tem muita gente interagindo agora. Sei. O Raimundo está dizendo assim, bom dia a todos vocês. Tenho 49 anos, sinto muita dificuldade em me relacionar. Eu sou antissocial, não consigo interagir e cada vez mais eu me isolo. O que está acontecendo comigo? O que eu preciso fazer? Pois é, então, no olhar sistêmico, a gente pediria para você colocar, né, um representante para você, né, se você fosse fazer uma vivência, um representante para você e um representante para a sua queixa. Por que que você está, né, tão se sentindo sozinho, isolado? E aí, nessa interação, nós vamos chegando ao núcleo, onde originou possivelmente esse sintoma, tá? Pode estar relacionado com algum acontecimento traumático do seu sistema de família, desde a infância, ou mesmo na história dos seus antepassados. Alguém que foi excluído, alguém que não foi reconhecido, alguém que perdeu o lugar de pertinência, alguém que talvez teve uma doença mental e a família ficou envergonhada, então exclui, tá? Existem casos em que a gente chega a conhecer, chega nas vivências, né? Com as mais diversas queixas. Por exemplo, chegou uma vez uma jovem, ela tinha medo do escuro, ela tinha pavor noturno, era já uma jovem relativamente adulta, né? Ela tinha um pavor enorme de escuro, ela tinha sonhos pavorosos e ela não sabia relatar, porque na vida dela não havia, assim, situações traumatizantes. Então, eu fui vendo a história da família dela. E numa vivência, eu perguntei o que aconteceu, houve alguma exclusão, houve alguém no seu sistema que não teve direito a pertencer? Então, eu pus um representante para ela, tá? E imediatamente um representante para essa dor dela, para essa queixa, arremeteu inconscientemente a lembrar de um fato. E esse fato estava relacionado com um irmão da mãe dela, um tio que havia tido uma doença mental séria, tá? Uma psicopatia séria, e ele fugiu de casa. E ele fugiu e a família nunca mais conseguiu localizá-lo. Aí, uma vez que nós colocamos o representante, então, esse tio, tá? Que doente mental, que a família não sabia mais o paradeiro dele, que há muitos anos havia acontecido isso, e nós posicionamos esse senhor, tá? Doente. Nós fizemos o quê? Frases de soluções, frases em que são frases de apaziguamento, são frases que traz uma solução. E esse representante sentiu-se incluído, sentiu-se novamente engajado nesse núcleo, foi feito então uma reparação em relação a esse irmão, tá? E o que aconteceu? Essa jovem, ela na mesma noite parou de ter medo de dormir sozinha, dormir no escuro e parou de ter sonhos pavorosos, tá? Doutora, vamos ser objetivo para atender duas pessoas. O programa está ótimo. Bom dia. Eu gostaria de... Vamos ver se a senhora entender isso aqui. Gostaria de saber o que acontece com o filho que sendo mais velho, tem uma história de aborto na sua família. Terceiro filho da ordem. A pergunta é essa. Por favor, isso é muito importante para mim. Tá, então, se houve, né, um aborto ou espontâneo ou provocado, eu sugiro que você passe a incluir dentro, então, da sua família e você assim, deixe esse irmão entrar na sua alma e você o acolhe.
né? E passa a reconhecê-lo. Não importa se ele viveu um mês, uma semana, mas inclua, tá? E se possível, traga um nome no seu coração, dê um nome para o seu irmão, né? O que acontece muitas vezes é que quando é aborto provocado, e tem outros irmãos, geralmente no inconsciente dos irmãos que sobrevivem, gera um certo medo da mãe, né? Um certo distanciamento do vínculo amoroso com a mãe. Veja esse outro caso. Deve ser uma mãe que está falando, penso eu. Estou tratando de depressão há muito tempo, uma tristeza sem limites, pensamentos muito ruins. Minha vida financeira atrapalhada, filho adotivo muito difícil. Minha vida de cabeça para baixo, minha dor é muito grande. Me dê uma palavra. Ele é filho adotivo. Eu não sei se ela tem um filho adotivo. E está com um relacionamento ruim, está em depressão. Não sei se ela é filha adotiva aqui, não sei. Porque ela só coloca aqui, filho adotivo muito difícil. Então ela deve ter adotado um filho, né? Adotado um filho, exato. Então, assim, é tão complexo, a gente teria que ter mais detalhes, dados, né, para saber exatamente, mas as dinâmicas, né, de depressão, de ansiedade, num olhar sistêmico, elas são as mais variadas possíveis, tá? Desde que uma criança, por exemplo, queira, né, sustentar a união desses pais, para que esses pais não se separem, ou para que essa mãe, suponhamos que essa mãe, ela esteja doente. Aí existem, acho que aí daria para a gente continuar num próximo programa, porque existem dinâmicas dos emaranhados sistêmicos, vamos dizer assim, que são dinâmicas nefastas, que traz como efeito, infelizmente, muitos problemas de saúde, tá? Então, uma delas é: querida mamãe, eu sofro no seu lugar. Se você, lá de criança, ou mesmo em algum momento da sua vida, você identificou que sua mamãe está sofrendo ou que seu papai está sofrendo, existe a criança interior, no nosso interior, que deseja tomar esse sofrimento sobre si. Deseja tirar esse sofrimento da mãe ou o sofrimento do pai, como o amor mágico de uma criança que acha que no seu coração, falando interiormente, né? Querida mamãe, eu sofro no seu lugar, você não precisa sofrer, porque eu aguento sofrer por você. Então, você passa, né, a ir adquirindo um peso na sua alma, e isso vai estruturando como uma crença de que para você aliviar o fardo de alguém, você tem que tirar o sofrimento desse alguém e sofrer com esse alguém ou sofrer por esse alguém. Muito bem. Agora, meu amado e minha amada, eu quero saber quem está na linha comigo. Chegou o momento de encerrar o bloco para a oração das mãos sanguentadas. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Quem fala? Edith. Oi, Edith. Você está onde, querida? Minas Gerais? Minas Gerais, Prados. Seja bem-vinda, cidade de Prado, um grande abraço. Minha querida Edith, nós vamos fazer a oração das mãos sanguentadas. Coloque as suas intenções, querida. Minhas intenções é por minha família, meus filhos, minhas filhas. Amém. Meus netos, minhas netas. Eu tenho uma neta que é muito revoltada porque ela é filha de mãe solteira, o pai nem liga para ela, foge dela. E a mãe também não é muito carinhosa. Então, eu queria pedir oração por ela. Quer dizer o nome da neta, querida? E por todos os outros filhos, hein? Quer dizer o nome da neta? Ana Carolina Aires Velho e Costa. É a que mais está sofrendo e fazendo os outros sofrer, né? No momento é a que mais está sofrendo. Mas vamos pedir que as mãos sanguentadas de Jesus pousem sobre a sua família e sua história. A senhora, eu quero agradecer muito a sua presença conosco no programa, nesse momento de oração. Um grande beijo no seu coração, confiança no poder de Jesus. Amém, Edith? Amém. Com a Edith, você também em casa, você que está acompanhando, por um minuto abaixa a sua cabeça. Trace o sinal da cruz sobre você mesmo, você mesmo.
Nós te pedimos, Jesus, venha nos curar de tudo que nós estamos ouvindo hoje, nossos vazios, desesperos, depressão. Por isso clamamos, Jesus, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas, chagadas e abertas sobre cada um de nós nesse momento. Senhor, nós nos sentimos sem forças completamente para prosseguir carregando as nossas cruzes. Senhor Jesus, precisamos da força e do poder das tuas mãos, que suportaram a mais profunda dor a sendo pregada na cruz. Que elas me curem e me reergam. Não peço, Jesus, somente por mim, mas por todos aqueles que eu amo e até me atrevo a dizer por aqueles que eu não consegui ainda amar. Nós precisamos, Senhor, desesperadamente de cura física e espiritual, através do toque consolador de tuas mãos, ensanguentadas e infinitamente poderosas. E nós reconhecemos, Senhor, que apesar de toda a limitação, infinidade de nossos pecados, que Tu és Deus, onipotente, misericordioso, para agir e realizar o impossível em nossas vidas. Meu amado e minha amada, junto com a Dona Edith, com fé, com total confiança vamos dizer, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Jesus amado e querido, nós entregamos a nossa família, a nossa história, antepassados, todos os traumas, medos, ansiedades que estamos vivendo num vale de lágrimas. Para que a Tua mão bendita abra nosso coração, que a gente procure ajuda para sermos cada vez melhores à Tua imagem e semelhança. Por isso nós dizemos mais uma vez, mãos ensanguentadas de Jesus, mãos feridas lá na cruz, vem tocar em mim, vem, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e querida, vamos ao intervalo e voltamos para o encerramento. Não saia daí. O programa tá bom, não tá? Então aguenta aí, já voltamos já.